Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, a epístola de hoje, da missa de hoje de São Paulo aos Colossenses, chama a nossa atenção para o dever fundamental do cristão, que é a caridade, que é o amor para com o próximo. E quando se fala de caridade, que é a caridade como virtude, como uma virtude sobrenatural dada a nós por Deus. Não é qualquer sentimento, mas essa caridade, o amor verdadeiro. Pouco vale, todos os programas e propósitos de vida espiritual, se não estão animados pelo amor e não conduzem à perfeição do amor. Nós podemos ter objetivos na nossa vida, objetivos espirituais, nós podemos ter uma vida espiritual, nós podemos rezar, ir na Santa Missa, comungar, se confessar, mas se não for animado por esse amor sobrenatural, o amor de Deus, a caridade que é o vínculo da perfeição, nada vale. Pouco vale o desprendimento, a mortificação, a humildade e todas as outras virtudes, se não se dispõe ao coração para essa caridade mais profunda, mais expressiva, como nos recomenda hoje São Paulo. São Paulo diz, sobretudo, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, o vínculo da perfeição é o amor de Deus. Não somente o amor para com Deus, mas também o amor para com o próximo. Mais ainda, é propriamente sobre este aspecto que hoje o apóstolo, na sua epístola, ele fala da caridade, mostrando para nós, com uma grande sutileza, como todas as nossas relações com o próximo devem ser sempre inspiradas pelo amor, pela caridade. São Paulo diz assim hoje, como escolhidos de Deus. Interessante, São Paulo usa isso, como eleitos de Deus, escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, sofrendo uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se algum tem razão de queixa contra o outro. Como escolhidos de Deus, nós somos escolhidos de Deus, nós somos filhos de Deus, pela graça de Deus, nós somos filhos através do batismo. E é por isso que São Paulo fala, revestivos dessas virtudes, dessas qualidades, a misericórdia, a benignidade, a humildade, a modéstia, a paciência, para assim com Deus, mas de modo especial para com o nosso próximo, perdoando a todos mutuamente. A característica dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, é exatamente o amor fraterno. O amor fraterno é aquilo que vai nos diferenciar das outras pessoas, das pessoas do mundo. Sem esse distintivo, Jesus não nos reconhece por seus discípulos. O Pai Celeste não nos ama como seus filhos, nem nos introduzirá no seu reino, se nós não tivermos o amor fraterno, o amor que é a caridade, o amor que é a virtude. A vida espiritual, meus caros irmãos, requer o uso dos meios, de muitos meios, que comportam o exercício de muitas virtudes, mas é preciso estarmos sempre atentos, para não nos perdermos e não pararmos em particularidades, esquecendo o mais pelo menos, isto é, esquecendo o amor que deve ser o fundamento e o fim de tudo. Às vezes nós podemos ser a pessoa mais penitente da paróquia, a pessoa que mais se mortifica, a pessoa que mais vai na missa, a pessoa que mais reza. Mas se não tiver o amor, se não tiver a caridade,
isso nada vale. Para que serviria a vida espiritual e a própria consagração a Deus? Para que serviria os votos religiosos, se não ajudasse as almas a atenderem a esse amor perfeito? Por isso que nada vale. Nós podemos fazer tudo, mas se não tiver o amor para com Deus, o amor para com o próximo, é esterco. Eis, o amor perfeito que o apóstolo na epístola de hoje nos pede. Nos pede para que tenhamos para com o nosso próximo a misericórdia, a compaixão. Misericórdia é isso, olhar para a miséria do outro, mas olhar com amor. Perdão recíproco, cordial, que não dá lugar às divisões ou os atritos, que supera os contrastes e esquece as ofensas. Então tem esse perdão recíproco. Nunca esquecer da oração que nós rezamos todos os dias do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos ao Deus, Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Também uma caridade, a caridade que suporta qualquer sacrifício e vence qualquer dificuldade para estar em paz com todos. Tem certas pessoas que querem estar em paz com todos, por isso que usa sempre de misericórdia, dá sempre o perdão, mas tem certas pessoas que querem criar na vida das outras pessoas a discórdia. Aí quer sempre jogar o joio no meio do trigo. São Paulo ainda, mais uma vez, ele diz para nós que nós somos formados em Cristo e um só corpo. São Paulo, em vários momentos da sua epístola, dos seus ensinamentos, ele vai dizer isso, que nós, com Cristo e com os irmãos, somos um só corpo. Se nós somos um só corpo, isso quer dizer que nós somos um com Deus e com todos. É por isso que nós devemos sempre pensar que o nosso próximo faz parte da mesma família que cada um de nós. Uma semelhante caridade fraterna é a garantia mais certa de uma vida espiritual a caminho da santidade. Então, quando nós temos essa caridade fraterna, essa caridade sobrenatural, esse amor para com Deus, que é transmitido também ao nosso próximo, é aquilo que irá nos conduzir até Deus. A epístola de hoje, ela nos apresenta o ideal da vida cristã. Se nós queremos ir para o céu, nós devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo sobre todas as coisas. E o ideal do amor, que deve unir todos os fiéis num só coração, num só corpo. E o Evangelho de hoje mostra para nós o terreno prático em que se deve viver esse ideal. No Evangelho de hoje, o evangelista São Mateus, ele diz para nós que Jesus contou uma parábola para os seus discípulos. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas veio o seu inimigo e semeou ali a cisânia no meio do trigo. Semeou no meio do trigo o joio. No mundo, meus caros irmãos, que é o seu campo, que é o campo de Deus, Deus ali semeou o bem, as mãos cheias. Semeou ali a graça, semeou ali o amor, semeou depois os desejos de uma doação total. Semeou ideias de vida apostólica, de vida religiosa, de vida santa. No mundo, Deus semeou só o que é bom. Quando nós escutamos a narração da criação do mundo, nós vemos ali que na narração, no fim de cada dia, Deus falava, isso era bom. Então tudo que Deus criou era bom, porque foi criado por Deus. Mas no meio de tanto bem, veio o inimigo semear o mal. E às vezes nós podemos surgir na nossa mente essa pergunta, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que o demônio semeasse nesse mundo o joio?
a maldade, o mal, o pecado. E isto é nos revelado também no Evangelho de hoje. Deus permite isso para joelhar os seus servos, para depois, no final de tudo, separar os seus servos, tal como o ser separa os grãos, a fim de os pôr à prova. Então Deus fez isso para que Ele pudesse, a partir também dessa prova, Ele tirar ali os grãos bons, os seus filhos, os eleitos de Deus. Às vezes, meus caros irmãos, nós podemos nos escandalizar ao reparar o mal que se insinua até mesmo nos melhores ambientes, vendo que até mesmo os amigos de Deus, entre os que deveria servir de edificação aos outros, há alguns ali que se comportam indignamente. Muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, nós vemos fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, cheio de zelo, como os servos da parábola, às vezes nós queremos arrancar essas pessoas das igrejas. Quereríamos assim dar o remédio, como aqueles servos quiserem arrancar esse povo da igreja. Como o evangelista conta para nós, que os servos dizem assim: quereis que vamos e arranquemos? Mas Jesus responde: não, para que talvez não suceda que arrancando o joio, arranqueis também juntamente com ele o trigo. Meus caros irmãos, a cinzânia aqui é poupada não porque seja algo bom, como mesmo nosso Senhor diz, é algo ruim, que veio para estragar o joio. Mas a cinzânia não é arrancada em atenção ao trigo. Assim Deus poupa os maus e não os tira do meio de nós para o bem dos seus escolhidos. Ao pedir-nos que suportemos com paciência determinadas situações tão inevitáveis quão deploráveis. Deus pede-nos certamente um dos maiores atos de caridade, de compaixão, de misericórdia. Deus pede que nós tratemos os nossos inimigos sempre com compaixão, com misericórdia, com caridade. Deus não diz que nós devemos compactuar com o mal das pessoas, mas que o suportemos com a paciência com que Ele mesmo o suporta. Nós podemos imaginar Jesus, Ele sabia que no meio do colégio apostólico, no meio dos 12 apóstolos, tinha um ali que iria um dia ofendê-lo, que iria um dia traí-lo, mas mesmo assim, Ele tratou da melhor forma, que era Judas Iscariote. Ele não afastou de Judas, mas a todo momento Ele quis, Ele fez tudo para que Judas saísse do seu caminho mau. A maior caridade é exercida em favor daqueles que pela sua má conduta nos proporciona muitas ocasiões de perdoar, de pagar o mal com o bem e de sofrer também injustiças por amor a Deus. Além disso, nós devemos também considerar que se é impossível o joio se converter em trigo, é sempre possível, no entanto, que os maus se convertam em bons. Então, às vezes, com a nossa atitude de perdão, de misericórdia, de compaixão porque às vezes aquelas pessoas estão tão viciadas naqueles vícios, às vezes de falar mal dos outros, às vezes de criar discórdias, às vezes dar fofoca, porque meio que é o joio que a pessoa tenta colocar ali no meio do trigo. Às vezes a pessoa está tão viciada naquilo que às vezes faz aquilo sem perceber. É por isso que nós devemos sempre tratar essas pessoas com caridade, com paciência, dando perdão, a misericórdia, ter meio que essa compaixão,
ter pena dessas pessoas e rezar também por elas. O amor, quando é perfeito, permite-nos viver ao lado dos maus, sem asperezas, sem contendas, sem sofrer a sua influência, mas pelo contrário, fazendo-lhes bem. Então vamos, através desta missa de hoje, através também dessa pregação, vamos acolher a palavra de Deus. Como São Paulo diz, nós somos eleitos de Deus. Se nós somos eleitos de Deus, nós devemos viver como verdadeiro filho de Deus, buscando amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nunca esquecendo que o amor, a caridade é o vínculo da perfeição. E a caridade, o amor, nos leva também a tratar as outras pessoas com compaixão, com misericórdia e com perdão. Deus, Ele quer que nós vivemos no meio do joio, no meio desse mundo, imundo, mas Ele quer ali que nós não nos misturemos, com essa maldade, mas através da nossa vida de perfeição, nossa vida de intimidade com Ele, nós possamos assim nos destacar no meio do joio, no meio do pecado, para que assim Ele reconheça quem é verdadeiramente os seus filhos, que são aqueles que buscam sempre viver perto de Deus e não perto do demônio, perto do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.